Amém. Já tá conectado. Amém. A paz do Senhor Jesus para todo mundo no Facebook, Instagram, YouTube, para o pessoal do áudio, né? Para quem tá no Meet, amém. Para Jéssica, para Eliane, para Cláudia, para Cida, Deise, Elizabeth, pro Anselmo, Maria Oliveira, Dona Maria de Lourdes, para Anestina, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Hoje a gente vai começar a ver o reinado de Davi, gente. Hoje Davi vira rei. Amém. Mas o que vai acontecer agora? Ele não vai virar rei de todo Israel ainda. Ele vai virar rei sobre uma tribo, sobre a tribo de Judá. E a gente vai ver que agora vai criar uma certa confusão. Por quê? Porque tem um filho de Saul que está vivo. Tem 40 anos de idade. Isbosete. E Abner vai nomear ele rei. Vendo que Davi está correndo, né? E tentando angariar mais tribos, porque Davi vai ser nomeado rei, vai ser levantado rei ali pela tribo de Judá. E quando Davi é levantado rei pela tribo de Judá, Davi envia mensageiros para Davi envia mensageiros para outras tribos, né? Para que elas também aceitem ele como rei e ele se torne rei de todo Israel. Mas Abner vai ficar sabendo disso. A paz, Manuela, mas Abner vai ficar sabendo disso. Abner vai ficar sabendo que Judá nomeou Davi como rei e que Davi agora está enviando mensageiros para outras tribos, para Davi ser rei de todo Israel. E Abner vai saber disso e Abner não vai gostar. Então Abner vai levantar como rei um filho de Saul, que restou vivo, né? A gente vai ver que restaram 3 descendentes de Saul vivo. E esse Isbosete é um filho de Saul que restou vivo. Então, Abner vai levantar esse homem como rei, Isbosete. E Abner vai meio que jogar a goela abaixo de todas as tribos ali, Isbosete, né? Ele vai correr porque ele tá vendo que Davi tá indo ali nas tribos e ele já virou rei de uma tribo. Então, antes que Davi vire rei de todo Israel, Abner vai correr. Então, Abner pega Isbosete, filho de Saul, e sai com ele para nomear ele nas outras tribos, né? E acontece, vai dar certo. Isbosete vai se tornar rei sobre as 12 tribos, né, ali os levitas, incluindo os levitas, 11 tribos sem levitas ali, né, mas ele vai se tornar rei sobre todo Israel, exceto Judá. E Davi vai ser rei de Judá. Mas Abner não vai deixar isso quieto. Abner vai falar, não, Isbosete também tem que ser rei de Judá. Não, Judá não vai ficar com outro rei. Então vai criar uma guerra. Porque Abner não vai aceitar que Judá tem um rei diferente que é Davi. Então Abner vai querer que Judá se renda a Isbosete. E também, né, tenha como rei Isbosete e não Davi. Então vai começar uma guerra. Mas Davi, ele vai lutar. Ele não vai se render não, ele vai lutar. Então agora a gente vai começar a ver uma guerra, gente, que durou anos. Essa guerra durou bastante tempo, durou alguns anos ali, né? Pelo menos até a morte de Abner ali, pelo menos uns 5 anos durou essa guerra, uns 5 anos e pouquinho, pelo menos, né? A gente vai ver isso hoje. E Davi não se rendia. Então começa a ter uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Entre os apoiadores de Saul e os apoiadores de Davi. E a gente vai ver isso agora. E toda a guerra que havia entre os apoiadores de Davi e os apoiadores de Saul, os apoiadores de Saul eram muito maiores, é claro, porque eram todas as tribos, exceto Judá, né? Então era um número maior de soldados. Mas em toda a guerra, quem prevalecia ali eram os apoiadores de Davi. Era a casa de Davi que prevalecia em toda a guerra. E hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai ver uma guerra ali que vai ter entre generais ali, né? Porque Abner era o general da casa de Saul, o general de Israel. E Joabe era o general de Davi. Abner, a gente lembra, era primo de Saul. E Joabe, a gente lembra, era sobrinho de Davi. Então, o general do exército de Saul, da casa de Saul, de Isbosete agora, né, é Abner. Abner, que é primo de Isbosete, que era primo de Saul. E o general do exército de Davi
é Joabe, que é sobrinho de Davi. E eles vão entrar em guerra agora, a gente vai ver isso, tá? Então vai começar uma guerra. A princípio, Abner e Joabe, eles vão tentar evitar uma guerra civil. Eles vão tentar evitar uma guerra em massa. Então eles vão tentar fazer uma coisa mais simples ali, uma luta que tenha menos mortos para se resolver a questão. Mas não vai dar certo, a gente vai ver. E realmente vai precisar ter uma guerra. Então vai haver uma guerra civil ali em Israel. Vai ser todo Israel contra a tribo de Judá, tá? Então, antes da gente entrar, deixa eu fazer a oração agora, e a gente começa a falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 2. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra. Meu Deus, fala conosco. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, nos dê discernimento, Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, Pai. Amém. Que venhamos a compreender a Tua verdade com clareza, de uma forma simples, para que não venhamos a ser confundidos, Pai. Nós não queremos perecer por falta de conhecimento, meu Deus, mas nós queremos conhecer a Tua verdade, aquela que liberta. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa empreitada. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai. Amém. Que o Seu Espírito Santo venha, Pai, nos dar uma luz, um norte, um esclarecimento sobre a Tua verdade, sobre a Tua palavra. E que ela venha, Pai, em nome de Jesus, a ser guardada num lugar muito bem guardado, para que não venha o inimigo e a roube de nós, Pai, mas que venhamos a guardar a Tua palavra dentro de nós, que venhamos a ter prazer nela, que venhamos a ter prazer em ouvir a Tua voz, Pai, que não venhamos a nos cansar em Te ouvir, que não venhamos a cronometrar o tempo em que ouvimos a Tua palavra, mas que venhamos a ouvir com prazer, Pai, a Tua palavra, seja o tempo que for, Pai, amém. Que venhamos a ter como exemplo, Pai, as pregações de Paulo, que demoravam horas, Pai, mais de 5 horas eram as pregações de Paulo, Pai. Que venhamos a ter isso como exemplo, Pai, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por essa oportunidade, Pai, de estarmos conhecendo a Tua verdade e sendo libertos por ela, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos liberte de nós mesmos, Pai, amém. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 2, né? Uma coisa importante pra gente falar, na aula passada a gente viu que Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, né? E a gente vê algo diferente ali de Davi. Davi, ele não se alegrou com o castigo do inimigo dele. Às vezes a gente observa, né? A gente clama tanto pela justiça de Deus, né? Às vezes a gente fala: Senhor, envia a Tua justiça, eu tô sendo humilhado, envia a Tua justiça, né? Estão fazendo algo comigo que eu não mereço. E quando Deus envia a justiça, Deus castiga o outro, a gente ri, a gente fala: bem feito, tá sendo castigado, que legal, toma, né? Gente, Davi não faz isso. Davi não faz isso. E isso é muito inteligente da parte de Davi, porque a Bíblia diz. A gente vai ver mais pra frente que vai ter um problema na história de Israel, onde Edom vai fazer isso com Israel. Vai ter um tempo ali do cativeiro e uma outra nação vai vir tomar um dos reinos ali, e Edom vai ficar feliz. Edom vai ficar tão feliz que ele vai entrar junto com aquela nação que está invadindo, e ele vai ajudar aquela nação a prejudicar Judá. E ele vai rir. E ele vai ajudar a saquear. E ele vai dar risada. E vai falar: não, ó, tem mais ali, ó. Eles estão se escondendo. E Deus vai falar para Edom: Edom, o que você fez com Judá? Foi muito feio o que você fez, Edom. Você riu do castigo que eu estava enviando para eles. Você se esqueceu que você também tem pecados, Edom? Pois agora eu vou reparar os teus pecados, Edom. E eu vou castigar com mais severidade, porque você riu do castigo do outro. E, gente, isso é uma lição, né? É uma lição. Às vezes a gente clama tanto por justiça, tanto, né, para que Deus faça algo. E quando Deus faz e coloca o outro em aperto, que estava nos apertando, aquela pessoa que estava nos prejudicando, ela entra em aperto, né? Às vezes a gente ri e fala: bem feito, toma, bem feito, né? Gente, não pode fazer isso, né? Foi o que eu falei em uma aula.
É legal quando a gente pensa na justiça de Deus. É legal quando a gente pensa que Deus é justo. É legal quando a gente pensa pro outro, né? Igual, eu tô sofrendo, o outro tá me machucando. Deus é justo. Meu Deus é justo. Deus manda sua justiça. É bom, a gente enche a boca pra falar quando é pro outro. Mas há uma questão muito séria. Quando a gente pensa em nós mesmos. Se Deus é justo, qual será a justiça que eu mereço receber dele? Porque eu não sou justa, porque eu sou falha, porque eu tenho pecados, porque eu mereço ser castigada. Então, o que é que eu mereço? Né? Então, é essa questão. A gente não pode rir do castigo do outro, porque o que é que eu mereço? Eu não sou perfeita, eu não sou santa, eu também mereço castigo. Né? O castigo só não me alcança pela misericórdia, mas eu mereço também ser castigada. E é isso. E Davi nos ensina isso, né? Ele não se alegra, gente. A gente observa que ele não se alegra com a desgraça de Saul. Não, ele não fica contente. Né? Outra coisa importante que a gente vai observar nesse capítulo é que agora vai virar rei um filho de Saul que tem 40 anos de idade. Saul reinou por 40 anos, a gente já viu isso, né? No Novo Testamento diz que Saul reinou por 40 anos. Então, esse filho, ele nasceu ali no início do reinado de Saul. E a gente vai ver algo interessante quando a gente for começar a falar sobre esse homem. Ele tem um nome, gente, que é em homenagem a Baal. E isso nos dá alguns indícios, né, sobre Saul. Ele deu um nome para o filho dele em homenagem a Baal. E esse filho nasceu no início ali, né, do reinado de Saul, tá? A gente vai ver mais para frente, no livro de Crônicas, que Isbosete, ele não se chamava Isbosete. Ele se chamava Esbaal. A gente vai ver isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 8 e 9. Ele não se chamava Isbosete, ele se chamava Esbaal. Baal, né? Baal. Esbaal significa homem de Baal. Era muito comum, quando alguém tinha algum nome que se referia a um deus pagão, por exemplo, esse Esbaal, né? Então é homem de Baal. Eles tiravam Baal do nome dessa pessoa e colocavam no lugar de Baal Bochete. Bochete significa vergonha. Eles tiravam Baal e colocavam vergonha no lugar onde estava Baal. E Isbosete significa isso. Esbochete, homem da vergonha, né? Homem da vergonha, é isso que significa. O nome dele era homem de Baal, mas foi alterado para homem da vergonha, foi colocado Bochete no lugar ali de Baal, tá? Então agora eu vou começar a falar sobre o capítulo 2. Diz assim no versículo 1: E sucedeu depois disto do quê? Né? De Davi ter ficado sabendo da morte de Saul e da morte de Jonatas. Então, depois disso, dele ter jejuado, dele ficar sabendo que Saul e que Jonatas morreram, o que Davi foi fazer, gente? Davi foi lá correndo tomar o trono, né? Davi foi lá correndo, sentar no troninho e falou, sou rei, né? Apesar que a gente lembra que não havia um trono, né? Porque não havia um palácio. A gente lembra que Saul era um rei tribal, não era um rei. A gente, quando fala de rei, a impressão que dá é que Saul ficava num palácio, que havia um trono, Saul sentava no trono, né? Não, gente, isso vai vir mais pra frente, não existia isso. Saul ficava na casa dele, normal, não tinha um trono assim, normal, né? Era uma coisa mais tribal. E imagina, Davi agora sai correndo, né? Sai correndo lá querendo pegar o trono, só que não. Não, gente. Uau, né? Davi, ele esperou, gente, ele ficou fugindo de Saul cerca de uns 10 anos. Foram 10 anos de fuga, mais ou menos, que Saul teve, né? Que Davi teve de Saul, cerca de uns 10 anos. A gente lembra que 1 ano e 4 meses ele ficou na Filístia, se escondendo de Saul. E agora Saul morreu. Davi podia ter ido correndo lá sem consultar a Deus. Deus já me prometeu, vou consultar Deus não. Deus já falou que você é, então eu vou lá tomar meu reino, né? Gente, Davi não. Davi, um homem paciente, um homem calmo. Ele espera o tempo de Deus. Então, ao invés dele ir lá correndo, tomar o trono, tomar o reino que Deus havia dado para ele, ele vai consultar a Deus. Deus, o que eu faço? É a hora? Eu devo ir para Israel ou eu devo continuar na Filístia? O que eu faço?
Então você vê, uau, Davi é incrível, né? Davi é extraordinário, ele não sai correndo. Ele quer seguir Deus, ele quer fazer o que Deus tenha para ele, né? Então ele vai consultar Deus. Ele vai falar, Deus, eu devo ir, devo ficar, o que eu faço? E Deus fala, você vai, filho, você vai. Mas para qual tribo eu vou, Deus? Vai para Judá. Mas para qual cidade em Judá eu vou? A gente lembra que Davi é de Belém, né? E Deus fala, não, você não vai para Belém, não. Você vai para Hebrom, a terra de Caleb. Você vai para lá. E a gente vai ver que agora Davi vai para lá, gente. Davi vai para Hebrom, vai com seus soldados. E eles vão todos morar lá em Hebrom. E Judá vai levantar Davi como rei. Ele vai ser rei dessa tribo agora, da tribo de Judá. Então diz no versículo 1 isso, né? E sucedeu depois disso, depois dele saber ali da morte, ele ficar sabendo da morte de Saul e de Jonatas, que Davi foi e consultou a Deus e disse para Deus, Deus, eu devo subir a alguma das cidades de Judá? Eu devo ir para alguma das cidades de Judá? Eu devo continuar aqui na Filístia? E Deus respondeu para Davi, sobe, né? Então Davi foi e falou, mas para onde eu devo subir? Para qual cidade de Judá eu devo ir? E Deus falou, vai para Hebrom. Então Davi foi para Hebrom, pegou as duas mulheres dele lá, Ainoã, né, a Gisraelita. Ainoã, gente, é Gisraelita, né? Só que ela é Gisraelita, ela não é de Gisrael, de Issacar, tá? Ela é da tribo de Judá. Era muito comum ter o mesmo nome da cidade em várias tribos, né? Mas havia esse local em Judá. Ela era uma mulher da tribo de Judá também. Então ele foi e tomou as suas duas esposas, Ainoã e Abigail, e foi para lá, para Hebrom. Então no versículo 3 diz que ele também pegou os homens, os soldados, né? E as famílias dos soldados dele, todos que viviam ali em Ziclag, na Filístia, pegaram e agora vieram para Hebrom. E eles ficaram todos morando ali em Hebrom. Então no versículo 4 diz que os homens de Judá, de todas as cidades, de todos os lugares ali de Judá, vieram até Davi e ungiram a Davi como rei da casa de Judá. Então agora Davi passou a ser rei da tribo de Judá. Davi vai ser rei da tribo de Judá por 7 anos e meio. 7 anos e meio ele vai ficar sendo rei só da tribo de Judá. Aí depois ele vai ser rei sobre todo Israel. Todo o tempo de reinado de Davi vai dar 40 anos, considerando esses 7 anos e meio. Mas 7 anos e meio ele vai ser rei somente de Judá. Gente, é um bom tempo, né? Ele vai ficar 7 anos e meio só sendo rei de Judá. E nesses 7 anos e meio a gente vai ver que vai ter uma grande guerra em Israel, né? Então vai começar a ter guerra ali entre a casa de Davi e a casa de Saul. A gente vai ver isso. Então no versículo 4 diz que os homens de Judá vieram até Davi, ungiram a Davi como rei de Judá, né? E falaram para Davi, ó Davi, o pessoal lá de Jabes de Gileade, lá do outro lado do Jordão, né? Ali da tribo de Gade, onde tem a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés do leste, né? Então o pessoal lá de Manassés, de Jabes de Gileade, eles enterraram os ossos de Saul. Eles que pegaram os ossos lá de Saul e enterraram. E eles foram avisar isso para Davi. Por que, gente, eles foram avisar isso para Davi? Não é porque eles estão na intenção de Davi pegar lá e humilhar os corpos de Saul. Não é nessa intenção de humilhar os ossos, de fazer alguma coisa. Não. É porque o quê? Eles acabaram de levantar Davi como rei deles. Então, se Davi é o rei deles, eles têm que falar onde está o corpo do último rei, né? Isso é natural, Davi é o rei. Então, ó, rei, o anterior rei que foi deposto, né? Tá enterrado em tal lugar, né? Para você saber como você vai honrar, o que você vai fazer com o corpo, né? Com os ossos. É nesse sentido. Então, eles avisaram. E o que Davi fez? Enviou mensageiros lá para Jabes de Gileade, lá do outro lado do Rio Jordão, né? Ali onde fica a tribo de Manassés do leste. E enviou um mensageiro para falar o seguinte lá para Jabes de Gileade. Ó, vocês sejam benditos de Deus, né? Porque vocês fizeram uma coisa muito boa, né? Para Saul. Vocês sepultaram ele. Então, que Deus seja bom com vocês por causa disso. Então, no versículo 6, o mensageiro continua falando a mensagem de Davi. Agora, pois, Deus use com vocês
de beneficência e fidelidade, né? Então, por causa disso, que Deus seja bom com vocês, que Deus seja fiel a vocês, né? E eu também vou ser, Davi falando, né? Eu também vou ser fiel a vocês e eu também vou ser bom por causa disso. Porque vocês foram bons com Saul. Vocês sepultaram o corpo dele, deram um enterro digno a ele, não deixaram o corpo dele pendurado naquele muro, né? E por causa disso eu também vou ser bom com vocês, Davi fala para Jabes de Gileade. Então no versículo 7 agora ele vai dar o recado de que ele virou rei. E já fazendo um convite para Jabes também, né, aceitá-lo como rei. Então no versículo 7 Davi fala, né, pelo mensageiro. Então agora se esforcem, tenham um bom ânimo, né, se levantem, porque, né, sejam valentes, porque o rei de vocês, Saul, morreu. Ele agora já está morto. Então, tenham um bom ânimo, levantem, se esforcem, não deixem de lutar, não deixem de trabalhar, né? Mas, assim, Saul já é morto, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, Davi fala para o mensageiro. A casa de Judá me elegeu como rei deles. Agora eu sou o rei da tribo de Judá. Aqui Davi está dando já uma direta, né? Saibam que a tribo de Davi, a tribo de Judá decidiu por mim. Então eu já sou rei da tribo de Judá. Então se esforcem, né, para vocês verem também. Vocês querem que eu seja rei de vocês, né? Foi nesse sentido, né? Davi esperto já foi falar. Só que no versículo 8, o que acontece? Abner ficou sabendo disso. Abner não gostou, não. No versículo 8 diz que Abner ficou sabendo que Davi foi lá para Jabes de Gileade, mandou mensageiros lá em Jabes de Gileade, falando que ele havia virado rei em Judá. E fazendo um convite ali, né, implícito, para ele ser rei sobre Jabes de Gileade. E Abner não gostou disso, não. Então o que Abner faz? Abner corre. Não, vamos levantar o filho de Saul como rei. Vamos deixar essa terra aqui sem rei, não. Vamos mostrar para as tribos que há um filho de Saul aqui. Então ele vai herdar o trono do pai dele. Então no versículo 8 diz isso. Que Abner foi e levou Isbosete para o outro lado do Rio Jordão, gente. Porque onde era a questão que estava acontecendo do outro lado do Rio Jordão? Por quê? Porque Davi havia enviado mensageiros para o outro lado do Rio Jordão. Davi havia enviado mensageiros ali para Manassés do leste. Então agora Abner vai fazer o quê? Abner vai pegar Isbosete e vai nomear Isbosete como rei aonde? Lá do outro lado do Jordão. Para eles entenderem, ó, não é Davi não o rei, ó, é Isbosete. É nesse sentido que Abner vai fazer isso. Então, no versículo 8 diz, porém, né, depois disso que Davi foi lá e enviou os mensageiros falando que era rei sobre Judá, porém Abner, filho de Ner, primo de Saul, né, capitão do exército de Saul, pegou Isbosete, né, filho de Saul, e fez ele passar para Manaim. Onde é Manaim? É Gade. Então eles foram lá para o outro lado do Rio Jordão, lembra? Então eles foram lá para onde tem o território de Ruben, de Gade e a Manassés do leste. Então eles foram lá para o território de Gade para nomear Isbosete como rei. Para que Jabes de Gileade percebesse que há um rei ali, né? E esse rei é Isbosete. Então no versículo 9 diz que Abner foi e constituiu Isbosete rei sobre Gileade, né? Então Jabes de Gileade agora aceitou como rei Isbosete. Em Aser, então ali o território de Aser aceitou Isbosete como rei. O território de Gisrael, onde é Gisrael, a gente lembra? Issacar. Então lá o território de Issacar aceitou Isbosete como rei. Efraim, Benjamim e todo Israel, exceto Judá. Então agora criou uma divisão. Judá ficou com Davi. E todo o restante, Benjamim, Efraim, Dan, todo o restante ficou com Isbosete, filho de Saul. Mas Abner não vai ficar contente com isso, não. Eu tô falando bastante Abner porque a gente vai ver que parece que Abner é que mandava.
parece que Abner é que realmente mandava ali. O outro era rei só de estar com a coroa na cabeça. Mas parece que quem falava ali, quem dava ordem era Abner. É essa a impressão que dá. Então Abner não vai ficar satisfeito com isso daqui não. Abner vai falar, não, peraí, não vai ter uma tribo com Davi. Todas as tribos vão ser de Saul. Todas as tribos vão ser de Isbosete. A gente quer Judá também. Não vamos deixar Judá com Davi, não. Então eles não vão aceitar isso não. Então vai começar uma guerra. Então no versículo 10, dá mais detalhes pra gente sobre o levantamento do filho de Saul. Aí no versículo 10 diz que o filho de Saul, Isbosete, quando ele foi nomeado rei, ele tinha 40 anos de idade. E diz que ele reinou 2 anos. Mas durante o período em que Isbosete reinou sobre Israel, a casa de Judá servia a Davi. No versículo 11, deixa eu já falar isso, eu já explico tudo. No versículo 11, vai dizer que Davi reinou sobre Hebron 7 anos e meio, né? Então a gente para pensar, pô, não tá batendo, né? Porque quando Isbosete morre, Davi vira rei de tudo. Depois da morte de Isbosete, Davi vai virar rei de todo Israel. Então não bate. Como assim? Isbosete só reinou 2 anos, né? E Davi reinou 7 anos e meio. Eu acredito que esses 2 anos que Isbosete reinou, que fala aqui, são os 2 anos depois da morte de Abner. Porque a verdade é que até a morte de Abner, quem reinava, quem mandava, parece que era Abner. Era Abner que mandava. Isbosete estava lá só sentado no trono, só com a coroa na cabeça. Mas parece que quem dava ordens era Abner. E o povo confiava em Isbosete, não por causa de Isbosete, mas por causa de Abner. Tanto que a gente vai ver que depois da morte de Abner, não vão querer mais Isbosete. O povo já não vai aceitar mais Isbosete. Porque eles não confiavam em Isbosete, eles confiavam em Abner. Então a impressão que eu tenho é o que? Realmente foram 7 anos e meio, onde Isbosete reinou sobre Israel, e 7 anos e meio onde Davi reinou sobre Judá. Mas desses 7 anos e meio que Isbosete reinou sobre Israel, 5 anos e meio Abner estava à frente. A impressão que eu tenho é que Abner era uma pessoa que não falava nada pro rei, ele ia e fazia, entendeu? Ele ia, chamava os soldados, ia e fazia, ele que decidia tudo. E Isbosete não sabia de nada. E depois a gente vai ver que Abner vai morrer. Eu creio que depois da morte de Abner foi que Isbosete reinou 2 anos. Porque foi o tempo que realmente ele teve que tomar decisões. Até então parece que Isbosete não tomava decisão nenhuma. Quem decidia? Abner. Então realmente Isbosete não reinava. Isbosete só estava com a coroa na cabeça, mas não reinava. Então depois da morte de Abner foi que Isbosete realmente começou a reinar. Ele realmente começou a mandar, começou a falar as coisas, né? Mas o povo não gostou. A gente vai ver. Porque Isbosete, a gente vai perceber, era um homem covarde. Ele tinha 40 anos de idade, não era mais um menino, mas ele era covarde. Ele era medroso. Ele não era um guerreiro como Saul, não era um guerreiro como Jonatas. Tanto é que ele não estava na guerra contra os filisteus, ele não ia para a guerra. Então ele era um homem muito covarde. Ele não era um homem que ia querer como rei. Parece que ele não era um homem que gostava de tomar decisões, porque ele deixa Abner tomar a frente, tomar todas as decisões. Ele não tinha voz ativa, nada, né? Tanto é que a gente vai ver que depois que Abner morre, parece que passa esses 2 anos, eles veem que Isbosete é um rei muito fraquinho e vão matar. Os próprios servos, os próprios trabalhadores de Isbosete vão matar o rei, porque eles vão achar ele muito fraco, um rei muito, né, frágil. Então, a impressão que eu tenho é essa, não é que é essa discrepância, né? Porque Davi reinou 7 anos e meio, enquanto Isbosete reinou 2 anos, então a explicação que eu vejo é essa. 5 anos e meio Abner estava à frente, né? Isbosete foi declarado rei, mas ele era rei de aparência, né? Porque quem mandava era Abner. Abner morreu, aí sim, não teve jeito, Isbosete teve que tomar a frente das coisas. E assim ele ficou 2 anos. Então, a verdade é que ele realmente reinou só 2 anos, né? Porque ele só tomou decisões 2 anos sozinho, né? Então, essa é a impressão que eu tenho, tá bom? Então, agora, a gente vai continuar aqui, já falei bastante sobre essa parte, então a gente vai continuar sobre o versículo 12. Então, né, Abner saiu para ir lá guerrear contra, né, a gente vai ver
a casa de Davi, porque Abner não aceita que Davi fique com Judá. Abner fala, não, todas as tribos, as 13 tribos ali tem que ficar com Saul, com Isbosete, não vai ficar nenhuma tribo com Davi não. Ele não aceita, então ele vai começar a guerrear com a casa de Davi para tomar Judá. Esse é o intuito de Abner, tomar Judá para Isbosete. Então no versículo 12 diz que Abner saiu, né, com os servos de Isbosete, então Isbosete já era rei, né? Então ele saiu para fazer guerra. Parece que ele vai ficar uns 5 anos e meio ali fazendo guerra com a casa de Davi, né? Essa é a impressão que dá. Então ele saiu ali com os soldados de Isbosete, né? E foram para onde? Foram lá para Gade, né? Eles foram de Gade, o povo se reuniu em Gade, e de Gade eles vieram até Gibeão. Onde é que fica Gibeão, né? Eles saíram lá de Manaim, em Gade, e foram até Gibeão, que é em Benjamim. Aí no versículo 13 diz, né, que eles ficaram lá apostos em Gibeão, em Benjamim. Ficou um grande exército de Israel lá acampado em Gibeão, lá acampado em Benjamim. Então a casa de Davi percebeu, opa, peraí, tem um exército acampado aqui em cima. A gente está em Judá aqui embaixo, eles estão acampados aqui em cima. E por que o exército se reuniu? Eles estão querendo vir até nós. Então eles vão querer tomar Judá. Então, o que acontece? Joabe, o general do exército de Davi, sobrinho de Davi, reúne o exército de Davi também. Então diz no versículo 13 isso. Saíram também Joabe, né, o sobrinho de Davi, filho de Zeruia, Zeruia irmã de Davi, que a gente já falou. E ele foi e se reuniu com os soldados de Davi. E eles foram e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, né? Ou seja, eles se encontraram os dois exércitos. O exército de Israel se encontrou com o exército de Davi. E diz aqui que eles pararam, né? Um exército parou de um lado do tanque de Gibeão e o outro exército estava do outro lado do tanque de Gibeão. Aí no versículo 14, Abner foi e falou o seguinte para Joabe. Ô Joabe, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer uma guerra civil não. Não precisa ter tantos mortos, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma guerra e todo mundo se matar não. Vamos escolher 12 homens. Eu escolho 12 homens de Israel. Você escolhe 12 homens de Davi. E eles lutam. Quem ficar vivo venceu a batalha. Se os meus soldados, se alguém dos meus soldados ficar vivo, eu venci a batalha, Judá é meu, vocês se rendem. Se vocês vencerem, a gente se rende. Ok, Abner? Ok, Joabe. Joabe falou, não, tudo bem, vamos fazer isso, né? Parece muito com o que aconteceu com o Golias. Quando Golias foi lá guerrear e chamou alguém lá do exército de Israel. Lembra que foi Davi? É nesse sentido, né? Então, para evitar que haja um confronto de toda a nação, não, vamos colocar só alguns homens ali lutando, quem ficar vivo é o vencedor, né? Como foi com Davi. E essa foi a ideia de Joabe e de Abner, né? Então, assim a gente evita tantas mortes. Vamos pôr só alguns lutando ali, quem ficar vivo é o vencedor. Então, colocaram, Joabe separou 12 e Abner separou 12. Aí no versículo 15 diz isso, diz que Abner levantou 12 homens de Benjamim, né, da parte de Isbosete. E Joabe, ele levantou 12 homens da parte de Davi. Então, eles foram lá para o centro para batalhar, os 12 contra 12, para ver quem é que ia ficar vivo, né? Então, por exemplo, numa luta, eu matei primeiro o outro e eu demorei mais tempo para morrer, eu venci. Eu demorei mais tempo, eu fiquei mais tempo viva, né? Então eu fui a vencedora porque eu demorei mais tempo pra morrer. Eu tô explicando isso daí porque vai acontecer agora no versículo 16 algo extraordinário, que todo mundo vai morrer ao mesmo tempo, gente. É isso que vai acontecer no versículo 16, porque não vai ter vencedor, porque todo mundo vai morrer na mesma hora. Como que pode, né? Mas a gente vai ver isso agora, todo mundo vai morrer na mesma hora. Então, no versículo 16 é isso que acontece. Não é que um morre primeiro e o outro morre depois. Morre na mesma hora. É algo incrível que acontece. Então, não dá pra falar, o de Joabe demorou mais tempo pra morrer, então ele é o vencedor. Não, morreram junto. Os de Abner e os de Joabe morreram ao mesmo tempo. Então, no versículo 16, gente, diz assim: e cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada ao lado, e caíram juntos,
Por isso se chamou aquele lugar Reucate Razurim, que está junto a Gibeão. O que está acontecendo aqui? Chegaram lá os 12, pegaram a espada e um foi ferir o outro. Na hora que um foi ferir o outro, os dois se feriram juntos e caíram juntos, gente, morreram juntos. É isso que está dizendo aqui. Então eles iam, os 12, eles iam, se feriam, morriam juntos. Iam, se feriam, morriam juntos. Os dois morriam juntos, morria todo mundo junto ali. Aí eles pararam para olhar e falaram, opa, peraí, não tem vencedor. Não dá pra gente saber quem morreu primeiro e quem morreu depois. Morreram juntos, né? Então, por isso, foi dado àquele lugar o nome de Reucate Razurim, que significa campo das espadas. Quando é dito isso, é dito num sentido de parece que as espadas ganharam vida. Parece que as espadas estavam mágicas. Parece que as espadas estavam lutando sozinhas, porque elas foram matar os dois ao mesmo tempo. Essa sensação que dá, essa impressão que dá. Então agora, no versículo 17, aconteceu um problema. Ninguém ficou vivo. Então ninguém venceu. Então vai precisar ter a guerra. Esse negócio de lutar 12 com 12 não deu certo. Vamos pra guerra, vai precisar ter uma guerra civil. A gente não queria ter a guerra, por isso que a gente jogou 12 contra 12. Ninguém ficou vivo, morreram ao mesmo tempo, então vamos pra guerra. Agora eles vão pra guerra. Então eles começam uma guerra, gente. A casa de Saul contra a casa de Davi. Os apoiadores de Saul contra os apoiadores de Davi. O general dos apoiadores de Saul é Abner e o general dos apoiadores de Davi é Joabe. E começou a guerra. Então, no versículo 17 diz que naquele dia houve uma guerra muito difícil. Então, começou uma guerra ali, né, que foi complicada, o negócio estava feio. Então, diz que Abner e os seus soldados começaram a perder. Eles foram derrotados, eles estavam perdendo e vão fugir, a gente vai ver. Então, a casa de Davi começou a vencer. A casa de Davi estava vencendo aquela guerra, apesar de ser um número menor de soldados. Então, no versículo 18 diz, e estavam ali os 3 filhos de Zeruia. Lembra quem é Zeruia? Irmã de Davi. Quem eram os filhos de Zeruia que estavam ali? Os sobrinhos de Davi. Quem são? Joabe, Abissai e Azael. Essa informação é importante porque a gente vai entender agora que um deles vai morrer. Então, os 3 sobrinhos de Davi estavam ali naquela guerra. E Azael, o sobrinho de Davi, irmão de Joabe, ele era muito rápido. Ele era muito ligeiro. Ele era rápido como uma gazela. Você não via ele chegando. Ele era tão rápido que você não via ele chegando. Mas havia um problema nele. Ele era rápido, mas ele não tinha força, né? Abner não era rápido, mas Abner era forte. Azael, ele era rápido, mas ele não era forte, como Abner. Eu tô falando como Abner porque eles vão se enfrentar. E Azael escolheu Abner, né? Realmente, Abner não era ligeirinho rápido, mas Abner era forte. E Azael é rápido, mas não é forte. E Azael encrencou com Abner, a gente vai ver. Então, no versículo 19, diz que Azael começou a perseguir Abner, queria pegar Abner. O negócio de Azael foi Abner. Então Azael ficou perseguindo Abner e não se desviava, só queria Abner. Não ia nem para a direita nem para a esquerda, só atrás de Abner. Então Abner olhou para trás e falou, é você, Azael? Aí o Azael falou, sim, sou eu, né? Então Abner foi e falou para Azael, Azael, sai de trás de mim. Não vem lutar comigo, escolhe outro, né? Vai pra esquerda, vai pra direita, né? Ó, escolhe outro soldado para você guerrear, né? Pega as riquezas desse outro soldado, os despojos desse outro soldado, né? Mas me deixa quieto, né? Aí aqui diz que Azael não quis dar ouvidos a Abner, né? E ele não saiu de trás de Abner, ainda perseguindo Abner, querendo dar um bote em Abner. O que acontece aqui? Abner tá falando para ele ir atrás de outro soldado para pegar os despojos do outro soldado, né? Era muito comum um soldado fixar em outro porque ele queria a armadura daquele soldado. Ele queria as armas daquele soldado. Então, por exemplo, tava na guerra, eu olhei aquela espada, que espada bonita, eu quero aquela espada. Eu vou perseguir aquele soldado porque eu quero a espada dele, eu vou matar ele para pegar a espada dele, entendeu? Então era nesse sentido. E Azael queria
a espada, as armas e a armadura de Abner. Era essa a questão. Azael queria aquilo, aquela conquista. Ia ser extraordinário. Pessoal, eu cheguei com a armadura aqui do general de Saul, né? E Abner sabia disso. Abner estava percebendo isso. Então Abner falou: não, Azael, sai de trás de mim. Vai lutar com outro soldado. Olha para a armadura de outra pessoa. Pega a armadura, as armas de outro. Deixa aqui quieto, né? Mas Azael não dava bola. Não deu bola e continuou perseguindo Abner. Ele queria as armaduras de Abner. Então Abner foi e falou para Azael: Azael, sai de trás de mim, Azael. Porque eu vou te matar. Eu vou acabar te matando. Eu vou acabar derramando seu sangue na terra, Azael. Sai de perto de mim. Né? E se eu fizer isso, se eu te matar, como é que eu vou olhar de novo para Joabe? Então a gente percebe aqui que parece que havia um respeito, né? Se não tinha um carinho, havia pelo menos um respeito, uma consideração aqui, né? Abner era general e ele parece que tinha um certo respeito por Joabe, né? Ele fala: não, se eu te matar, como é que eu vou olhar para Joabe? Sendo que eu te matei, né? Não tem necessidade de eu lutar com você. Você não tá no meu nível. Era nesse sentido que a Abner estava querendo falar, né? No meu nível para eu lutar é quem é Joabe, que é general também. Você não tá no meu nível. Se eu te matar, como é que eu vou olhar para a cara do seu irmão, sendo que você não é no meu nível? Vai atrás de outro soldado, Azael. Vai atrás de outro, né? Vai lutar com alguém do seu nível, né? Mas Azael, gente, não dava trela. Azael não deu bola para Abner. Aí no versículo 23 diz que Azael, insistindo em Abner, sem sair de trás de Abner, Abner foi, se virou e matou Azael. Aí Abner pegou a lança dele e enfiou a lança na quinta costela de Azael e ela perfurou e saiu do outro lado a lança, né? Então aqui diz que ele caiu ali. Naquele momento ele caiu, ele não chegou nem a andar um pouquinho, entendeu? Vivo, não. Ele caiu ali mesmo morto e ficou. Então aqui diz, né, que ele caiu naquele mesmo lugar. E então dá uma informação importante no final do versículo 23. Diz assim: e sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde estava o corpo de Azael, eles paravam. Gente, isso não é comum. Você está numa guerra. Né? Tem gente matando gente ali, tá todo mundo se matando, né? Você tem que tentar ficar esperto ali vivo. Quando eles chegavam no corpo de Azael, eles paravam numa guerra, eles paravam em frente ao corpo, né? Então eles paravam em sinal de respeito, né? Em sinal ali de luto. Parece que Azael era muito querido, essa é a impressão que dá. Então eles paravam em respeito. Sabe aquele 1 minuto de silêncio? Em homenagem aos mortos? Era tipo isso. Então eles paravam ali na frente do corpo em homenagem. Todo mundo que passava por ele parava. Todo mundo que passava pelo corpo de Azael parava, ficava parado no corpo de Azael. Aí diz no versículo 24: porém Joabe e Abissai foram embora e foram perseguindo Abner. Pelo jeito, Joabe e Abissai não viram que Azael estava morto. Eles não perceberam, né? Então eles foram na cola de Joabe. Eles queriam matar eles queriam matar Abner. Então eles foram na cola de Abner e eles não perceberam que Azael estava morto. Ao que parece é isso, tá? Porque senão a gente vai ver, eles não parariam a guerra, eles iam continuar até o final, porque a gente vai ver que Joabe vai fazer vingança. Então eles não parariam, então eles não sabiam que Azael estava morto. E eles continuaram indo atrás de Abner. Então diz, né, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro, né? Então o sol já havia se posto, já estava escurecendo, e eles chegaram a um monte, o monte de Amar, que fica de frente a Gia, perto ali de Gibeão, né? Então Joabe e Abissai, perseguindo ali Abner, chegaram nesse lugar ali, nesse monte, já estava escurecendo. E então, diz no versículo 25, que nesse momento os soldados de Benjamim vieram e ficaram atrás de Abner, para proteger Abner, se juntaram atrás de Abner, dando um apoio para Abner, e fizeram um batalhão atrás de Abner, né? Então eles ficaram no topo de um monte, parados. Então, no versículo 26, Abner começou a gritar para Joabe e falou o seguinte: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando
não has de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos. Então, o que Abner está querendo falar aqui, né? Ô Joabe, essa guerra não vai acabar nunca. É isso que ele tá dizendo, essa guerra não vai acabar nunca, Joabe. Ô Joabe, né? Você não percebe que as consequências vão ser amargas, né? Caiu a ficha aqui entre eles, a gente vai ver agora. Eles perceberam que são irmãos. Eles perceberam que eles estão se matando, mas são irmãos. Eles são parentes, eles são da mesma família, né? Tá perdendo um parente, eles estão matando ali, é perder um parente. E é isso que estava acontecendo aqui, e caiu a ficha, agora de Abner. E Abner fala, pô, até quando? Você não tá vendo que as consequências vão ser amargas? Nós somos parentes. Uma perda do lado de cá, uma perda do lado daí, uma perda do lado daí é uma perda do lado de cá também, porque a gente é um povo só. A gente está no prejuízo, o que a gente está fazendo, né? Então Abner falou, até quando, né, você não vai falar para esse povo parar de perseguir aos seus irmãos? Nós somos irmãos, a gente está lutando e está diminuindo o nosso povo, daqui a pouco não vai ter mais israelita, a gente vai se matar, todo mundo não vai ter Israel, né? E é isso que Abner fala. Mas Joabe vai e responde no versículo 27, vive Deus, que se não tivesses falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então aqui Joabe fala, olha, eu juro por Deus, Abner, que se você não tivesse falado o que você está falando agora, a gente não ia parar de perseguir vocês, não. A gente ia conseguir continuar perseguindo vocês até o dia clarear. É isso que Joabe está falando. Joabe está querendo dizer aqui o seguinte, ô Abner, você tá querendo pôr a culpa em mim agora? A gente vai ver que o número de mortes de Israel era muito maior do que o número de mortes de Davi. Muito, gente, muito mesmo. Mais de 10 vezes mais. Então, Abner estava querendo pôr a culpa em Joabe daquelas mortes. E Joabe agora fala, peraí, Abner. Quem foi que iniciou a briga foi você, Abner. Você que falou pra gente descer pra guerra. Eu tava na minha, eu tava quieto. Quem foi que se uniu aí com o exército querendo vir lutar aqui com o irmão? Foi você, Abner. E é por causa disso que eu digo, se você não tivesse agora falado o contrário, porque foi você que iniciou a guerra, se você não tivesse falado agora o contrário, a gente continuaria perseguindo vocês até o dia amanhecer. Porque foi você que iniciou a guerra, Abner, não fui eu, né? Então é isso, Joabe fala, a culpa é sua, não é minha. Né? A gente vai ver que agora teve muitos mortos, gente, muitos mortos em Israel. E um número muito menor na casa de Davi, muito menor mesmo. Então diz no versículo 28, que diante disso Joabe foi e tocou a buzina para interromper a guerra, para todo mundo voltar para suas casas, né? Para o povo de Davi retornar para Davi. Então ele tocou a buzina para eles pararem a guerra, não perseguirem mais Israel e voltarem para ajudar. Então no versículo 24 diz que Abner também pegou os seus homens e foi-se embora, parou a guerra também, não foi perseguir Davi não, foi embora, não foi perseguir os soldados de Davi não, ele foi embora também e ele atravessou o Jordão e foi lá para Gade. Então diz que ele foi embora, atravessou o Jordão e foi lá para Manaim, lá em Gade, né? E ele ficou caminhando toda a manhã e chegou lá provavelmente durante o dia, né? Quando o sol já havia se colocado, né? Provavelmente. Então no versículo 30 diz que também Joabe voltou de perseguir a Abner, né? Então Joabe começou a voltar em sentido a Davi e ele encontrou o corpo de Azael. Então agora diz no versículo 30 que Joabe começa a voltar de perseguir a Abner, né? E ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Então ele foi voltando, o povo estava parado esperando lá ele, lembra? Naquele lugar onde estava tendo a guerra, o povo estava lá. Ele juntou todos os soldados para ver quantos morreram. E ele viu que 19 tinham morrido, estavam faltando 19, e mais o irmão dele, Azael. Então aqui a gente vê que eles perderam 20 homens, né? A casa de Davi, os soldados de Davi que morreram foram 20, contando com Azael. Então no versículo 31 diz que, porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner 360, gente. Dos soldados de Davi morreram 20, mas dos soldados de Isbosete, dos soldados de Abner, né, morreram 360 homens. Uma diferença extraordinária, né?
Então diz aqui no versículo 32 que eles pegaram o corpo ali de Azael, né? E foram lá sepultar ele lá na casa do pai dele em Belém, né? A gente lembra que Davi é de Belém, Azael é sobrinho de Davi, né? Então ele foi sepultado lá em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, né? E amanheceu-lhes o dia em Hebrom, né? Então quando eles chegaram em Hebrom já estava amanhecendo o dia. E eles foram lá, sepultaram e caminharam toda aquela noite para chegar ali em Hebrom. E acabou, gente. Eu tô descendo aqui pra ver se tinha mais alguma coisa e acabou. Aqui, né, eles não sepultaram à noite, né, com certeza, que a gente lembra que já tava à noite, né, eles devem ter sepultado durante o dia, não fariam um sepultamento à noite, né, por causa da vigília da noite, eles fariam no horário útil, né. A gente lembra que o dia tinham horas, eram separados primeira hora, segunda hora, a gente já falou sobre isso, e à noite eram vigílias, né, então era primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, a noite era separada por vigílias, tá bom? Então a gente já havia visto isso. Então provavelmente eles sepultaram durante o dia, né, então, mas eles caminharam todo aquele dia e chegaram em Hebrom, ali onde Davi estava, somente quando o dia amanheceu. Tá bom? Então a gente vai ver que agora vai, na próxima aula, na segunda-feira, agora vai surgir uma questão aqui, porque Joabe vai descobrir que foi Abner que matou Azael, né? Joabe vai acabar descobrindo e Joabe vai querer vingança. Joabe quer vingança, a gente vai ver isso. A gente vai ver que Abner vai mudar de lado, né? Vai querer agora seguir Davi. E a gente vai ver que vai ter algumas complicações aí. E semana que vem, então, Davi vai se tornar rei de todo Israel. A gente vai acabar vendo isso, tá bom, gente? Então, amém. Então, a aula de hoje acaba aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Eu vou desconectar o Facebook e Instagram. Amém.